Bom dia, nono ano. Então vamos lá, eu parei com vocês quando eu tava falando da morte de Getúlio Vargas, não era isso? Peraí que eu acho que o celular tá ao contrário. Vamos ver. Pronto, agora sim. E aí, eu vou explicar pra vocês como foi pro Getúlio Vargas chegar a se suicidar. Então, as tensões políticas no governo do Getúlio Vargas estavam muito altas. Tipo assim, tinham vários grupos políticos que tinham interesses diferentes quanto ao futuro do Brasil e tudo mais, tá? É, Nesse segundo governo do Getúlio Vargas, ele vai criar a Petrobras e isso já vai alfinetar aqueles que eram contra o nacionalismo. Outra coisa que o Getúlio Vargas vai fazer é que ele vai aumentar o salário mínimo em 100%, ou seja, ele vai dobrar. Digamos, se o salário mínimo hoje é 1.000, ele vai colocar para 2.000. E quem é que vai ficar infeliz com isso? Os empresários, é óbvio. E aí ele vai ter esse outro setor do brasileiro contra ele. Vai ter muita gente querendo a saída do Getúlio Vargas, querendo a morte do Getúlio Vargas, não querendo ver ele nem pintado de ouro, tá? Um dos grandes opositores do Getúlio Vargas era o jornalista Carlos Lacerda. Ele sempre fazia críticas ao governo do Getúlio Vargas e ele vai até entrar na política, o Carlos Lacerda, tá? Só que, o que vai acontecer? Em 54, no mesmo ano da morte do Getúlio, o Carlos Lacerda vai sofrer um atentado. Tá? Inclusive, nesse atentado, o Rubem Vaz, que é o segurança do Carlos Lacerda, vai ser morto. O Carlos Lacerda vai pegar apenas um tiro no pé. Apenas não, né? Mas não vai morrer. Só que qual é o porém? Quem vai ser acusado da morte, ou melhor, do atentado ao Carlos Lacerda, vai ser o o chefe da segurança do Getúlio Vargas, que é o Gregório Fortunato, tá? Ou seja, esse atentado, esse crime vai cair nas mãos do Getúlio, porque mesmo que tenha sido o chefe da segurança dele, todo mundo vai pensar que foi o Getúlio que ordenou. Então, a partir desse atentado ao Carlos Lacerda, a pressão sobre o Getúlio Vargas, a pressão para ele sair do poder vai aumentar ainda mais, tá? Só que o Getúlio Vargas, ele estava ele era muito honrado, então ele não queria renunciar novamente. Ele queria sair do poder de uma maneira honrosa, entendeu? E aí ele falou que ele não ia sair do Catete, que ele só sairia de lá morto. Catete é a sede do governo, é onde fica o presidente. E deixou uma carta de suicídio, que essa carta a gente pode ter acesso na internet, quem quiser ler, leia. E nessa carta tem uma frase icônica que é sempre lembrada em várias provas de vestibular e tudo mais, que é onde ele explica, né, que ele tentou fazer um governo benéfico para o Brasil e para os brasileiros, e onde ele diz que ele não vai dar o braço a torcer e que ele vai sair da vida para entrar para a história, tá? Então, ele acaba se suicidando lá no Palácio do Catete em 24 de agosto de 1954, devido a muita pressão para que ele renunciasse. E ele bateu o pé e falou que não ia renunciar, só sairia de lá morto. Até hoje tem o museu lá no Catete, no Rio de Janeiro, que tem a cama, o quarto do Getúlio. Se eu não estou enganada, até hoje tem a arma que ele usou para se suicidar, tá bom? Depois, lembrando que já falamos do governo do Dutra, estamos no governo do Getúlio Vargas. Vamos falar agora do governo do Juscelino Kubitschek. Só que, como o Vargas ele saiu do poder antes das eleições, né, teve que assumir o vice dele, que foi o Café Filho. Já aqui em outra página. Pois é, o Café Filho governou até as próximas eleições, quando foi eleito o famoso JK, o Juscelino Kubitschek, tá? O Juscelino Kubitschek, ele quase não assume o poder. Por quê? Porque quase tem um golpe para impedir que ele assumisse o poder. Então, só que esse golpe não vai ter sucesso e o JK vai assumir o governo bonitinho, certinho, tá? Para o governo do Juscelino Kubitschek, vocês precisam lembrar de algumas palavras-chave. Vocês sabendo essas palavras-chave, já fica fácil de vocês explicarem para qualquer pessoa como foi o governo do JK. Primeira palavra-chave, não são palavras, são expressões, tá? Primeira expressão é 50 anos em 5. E eu vou já explicar tudo isso, tá? Segunda expressão, plano de metas. Terceira expressão, construção de Brasília.
tá? Quarta expressão, dívida externa. De novo, 50 anos em 5, plano de metas, construção de Brasília e dívida externa. Começando do primeiro. O JK, quando ele assumiu o poder, ele falou assim, cara, o Brasil, ele tá muito atrasado, a gente precisa se expandir, a gente precisa se igualar com outros países e tudo mais. Então, ele falou que no governo dele, ele ia desenvolver o Brasil em 50 anos. Iam ser 50 anos em um mandato, 50 anos em 5. E nessa época, o mandato era 5 anos, tá? E aí, para isso, ele fez um plano de metas. Segundo esse plano de metas do JK, ele ia desenvolver o país principalmente em 3 aspectos: energético, industrial e de transportes, tá? Inclusive, é no governo do JK que chega a questão da indústria automobilística no Brasil. O carro vai ser um dos símbolos do governo do JK, tá? E é no governo dele também que ele vai construir várias rodovias. Porque, é claro, se você vai trazer uma empresa automobilística para vender carro, tem que ter onde esses carros andarem, né? Então, ele vai construir rodovias e algumas estradas. E aí ele vai construir também algumas usinas hidrelétricas e tudo mais. Ele abriu as portas da economia brasileira para empresas estrangeiras, certo? Só que esse desenvolvimento trazido pelo Juscelino Kubitschek, ele vai ser feito à base de empréstimos. Então, ele vai promover a economia, ele vai dar um up na economia brasileira, porém, por outro lado, ele vai estar aumentando a nossa dívida, porque ele vai estar emprestando dinheiro de outros países. Beleza? E a construção de... Então, já falei aqui dos 50 anos em 5, do plano de metas e da construção da... Ou melhor, da dívida externa, tá? Agora, vamos falar da construção de Brasília. Brasília foi construída no governo do JK nos anos 50, então Brasília é uma cidade bem novinha, tá? Por que o JK quis construir Brasília e mudar a capital do país para lá? Só lembrando que a primeira capital foi Salvador, a segunda capital foi Rio de Janeiro e a terceira e atual é Brasília. Segundo o JK, a capital ela precisava interligar as diferentes regiões do país, então ela precisava ficar no local central. Além disso, o centro do país ainda não era tão povoado, não tinha tanto crescimento no sentido de cidades, sabe? Então ele escolheu esse lugar para ser a capital pela localização e para trazer desenvolvimento para a região. E aí quem fez o projeto da cidade foi o Lúcio Costa, e quem fez várias obras da cidade foi o Oscar Niemeyer, o famoso arquiteto brasileiro, tá bom? O Lúcio Costa ele construiu a cidade de Brasília em formato de um avião. É claro que hoje, do alto, é muito mais difícil ver esse formato do que no início, né? Porque hoje, ao redor desse avião, já tem vários outros bairros e cidades satélites, que são cidades que ficam ao redor de Brasília, ao redor do centro, tá bom? Um ponto muito importante são os candangos. Os candangos eram os operários que vieram do Nordeste e construíram a cidade de Brasília. Perfeito. Esse daqui é um monumento que vocês já devem ter visto no jornal, que fica lá. E é uma homenagem a 2 operários que morreram soterrados na construção de Brasília. Aqui, ó, que eu falei da cidade satélite. Muitos operários que foram para Brasília para construir a capital não voltaram para o Nordeste, continuaram vivendo lá. E aí, só que eles não tinham condições financeiras de morar no centro mesmo, então eles foram morar ao redor da cidade. Aí foram se construindo as cidades satélites. Beleza? Depois do governo do Juscelino Kubitschek, veio o governo do Jânio Quadros. Mas antes de chegar no governo do Jânio Quadros, eu vou falar um pouquinho sobre cultura com vocês. Nos anos 50, anos 60, o Brasil vai ter uma explosão cultural também em vários sentidos. Por exemplo, na música vai ser o momento do jazz, do rock and roll e da bossa nova, que é o estilo musical pelo qual o Brasil é muito conhecido lá fora, tá? Então vai ser nesse momento que vão surgir esses estilos musicais. Aliás, a bossa nova, ela é meio que uma junção de outros 2 estilos, que é o jazz e o samba, tá? É um estilo musical brasileiro mesmo, criado no Brasil a partir da mistura do samba e do jazz, certo? Eu acho que tem até
uma série na Netflix, que é aquela série Coisa Mais Linda. Eu vi um episódio só, e nesse episódio o menino fala sobre o jazz, sobre essa criação, porque ela se passa justamente nesse período, tá? Nesse momento também vai surgir a TV. A televisão que a gente assiste hoje, ela é uma tecnologia muito nova. Nova que eu digo em relação à história. Porque a televisão, ela tem só 70 anos, 60 anos. A primeira televisão, que eu digo assim, emissora de TV, que foi a TV Tupi, foi inaugurada nos anos 50. E nessa época, a televisão não era um eletrodoméstico de acesso universal. Nem todo mundo tinha TV em casa, eram poucas pessoas, tá? E, por último, que eu coloquei aqui pra vocês, o cinema. Lembrando que essas páginas aqui são do livro de vocês, tá? O cinema vai surgir nesse período chamado cinema novo, que é um cinema que ele vai ter principalmente uma temática diferenciada. O cinema novo, ele vai tratar de temas que antes não eram tão retratados assim no cinema. Ele vai tratar do cotidiano da população mais pobre, vai falar sobre o cotidiano nas favelas, por exemplo. Enfim, um dos principais cineastas dessa época vai ser o Glauber Rocha, tá? Agora sim, entrando no governo do Jânio Quadros, o Jânio Quadros vai suceder o Juscelino Kubitschek, vai ser eleito, e ele vai ser eleito com grande apoio do setor dos conservadores, que são aqueles mais tradicionais, contra o comunismo e tudo mais, tá? O Jânio Quadros, ele vai ser eleito presidente e o João Goulart, ele vai ser eleito vice-presidente, porque nessa época havia votação para o presidente e votação para o vice. Não é que nem hoje que é junto. Você escolhe o presidente e junto já vem o vice. Antigamente não, você escolhia o presidente e escolhia o vice. Então o Jânio Quadros, que é de um grupo mais conservador, ganha, e o João Goulart, que é de um grupo mais progressista, ganha para ser vice-presidente, tá? Aí tá, até então tudo bem. Só que o Jânio Quadros, ele vai ser um presidente muito aleatório. Por quê? Porque ele vai ficar no governo menos de um ano. Ele vai entrar no início do ano e já vai sair em agosto. Porque ele vai tomar umas medidas muito nada a ver com o que ele prometeu. Por exemplo, muito nada a ver com o que ele prometeu e muito nada a ver com decisões de um presidente. Se eu não estou enganada, o Jânio Quadros, ele vai chegar a proibir o uso de biquíni, banho de biquíni na praia. Imagina, proibido o banho de biquíni no Rio de Janeiro. Além disso, ele vai proibir corridas de cavalo, aquelas apostas que se fazem, né? Isso, ele vai proibir jogos de cartas, essas coisas. Ele era todo tradicional. Só que, até aí tudo bem, a coisa só vai aumentando. Ele vai condecorar líderes comunistas, imagina só, ele vai condecorar o Che Guevara, que foi o líder, um dos líderes da Revolução Cubana, que foi uma revolução socialista, e vai condecorar um soviético lá da Rússia. Imagina só os conservadores brasileiros vendo essas atitudes do presidente. Então eles vão ficar enlouquecidos. E aí vai chegar um momento que o Jânio Quadros, ele vai enviar um bilhetinho para o Congresso. E nesse bilhetinho está dizendo assim: forças ocultas me levam a renunciar. Aí ele renuncia. Aí pronto. Aí do nada acaba o governo dele. E aí quem vai assumir, é claro, vai ser o vice, que vai ser o João Goulart. Antes de chegar no João Goulart, deixa eu falar para vocês. Muitos historiadores discutem o que seriam essas forças ocultas que levaram o Jânio Quadros a renunciar. E aí alguns dizem que na verdade teria sido uma estratégia do Jânio Quadros para ele renunciar e a população ir para as ruas pedir ele de volta, mas se foi isso, não aconteceu. A população simplesmente aceitou e seguiu a vida. E aí veio o próximo presidente, que no caso era o vice, o João Goulart. E já está com 15 minutos. Antes que vocês me matem, eu vou parar por aqui. Então, nossa próxima aula vai ser sobre o João Goulart, que vai ser o último presidente desse período democrático, tá bom?